Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Esse livro que nos foi sugerido pelo Earl Nightingale, ali no livro dele, O Estranho Segredo. Ele que passa para a gente então um plano de 30 dias para que nós possamos estar passando daquele montante de 95% que, de acordo com ele, da população do planeta passa a vida inteira na falta e na escassez, para aquele pequeno montante de 5% que, de acordo com ele, consegue viver a vida plena, a vida de abundância em todos os setores. E ele disse que para isso, nesse plano que ele nos traz, uma das coisas que a gente devia fazer era estar fazendo boas leituras por pelo menos 15 minutos por dia. E um dos livros que ele sugere é esse. Eu fiz uma série com o livro dele, O Estranho Segredo, eu deixo aqui se você quiser ver. Mas aí então ele sugere esse livro, e agora que a gente começou a ler, dá para entender que é porque o Napoleão Hill, parece que o autor desse livro, Pense e Enriqueça, ele foi desafiado então por uma pessoa para estar estudando esses que faziam parte desses 5%, daqueles que descobriram como é que faz para viver a vida plena, de abundância e prosperidade em todos os setores, e ele deveria então estar estudando essas pessoas e depois está colocando isso em um livro, e foi isso que ele fez, é esse o resultado do trabalho dele. E aí no último capítulo nós vimos ali então que ele passou para a gente uma parte ali do livro que ele diz que se a gente entendesse, nós conseguiríamos realmente aplicar esse segredo na nossa vida. Porque ele diz que o segredo não está sendo dado assim como uma receita de bolo no livro. Ele diz que o segredo vem diluído em cada capítulo, em cada parte do livro, e ele diz também que não é todo mundo que vai descobrir, que há alguns que vão descobrir logo no começo, alguns que vão descobrir lá pela metade do livro, alguns que vão descobrir no fim, e aqueles que nem vão descobrir, porque ele diz que ele passa só a metade do segredo, porque a outra metade é exatamente essa nossa determinação em descobrir e em fazer o que se requer para que o segredo possa ser atualizado na nossa existência. E aí nesse último capítulo ele passou aqui o que ele chamou de um belo discurso após o jantar por $1 bilhão. E aí ele diz aqui que quem tiver alguma dúvida de que os homens podem pensar em enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois você poderá ver claramente na história da United States Steel a aplicação da maior parte dos princípios descritos nesse livro. E aí eu pensei, mas eu não entendi quase nada. Na verdade, realmente eu achei meio, ficou para mim pelo menos, para minha capacidade de entendimento, parecia que estava faltando alguma informação. E aí eu pensei, não, vou deixar assim mesmo, como eu li inteiramente, exatamente como está escrito, as pessoas vão conseguir fazer a dedução delas, vão conseguir tirar a conclusão delas, talvez não tem importância que eu não tenha entendido. Mas aí me veio aquilo que a Rhonda Byrne, ela fala lá no livro A Magia, que eu também fiz uma série aqui, eu deixo destacado se você quiser ver, que ela, no livro A Magia, ela traz como máxima que a magia, para estar chegando nesse patamar dos 5%, ela não diz com essas palavras, mas é para estar tendo abundância plena em todos os setores, seria que a gente agradecesse, a gratidão. Ela usa aquela máxima bíblica que diz: aquele que muito tem, mais lhe será dado e terá em abundância, aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E ela diz que aí faltou a palavrinha gratidão. Aquele que muito tem gratidão, mais lhe será dado e terá em abundância. Aquele que pouco tem gratidão, até o pouco que tem lhe será tirado. Por isso ela diz que a chave, o segredo que ela traz ali pra gente é estarmos agradecendo por tudo que a gente tem, reconhecer tudo que a gente tem, que só porque está de graça a gente acha que é a obrigação do universo nos dar e a gente não agradece por isso, como o ar que a gente respira, por exemplo, e agradecer também por aquilo que a gente gostaria de ter, agradecer antecipadamente, ou seja, já ter confiança de que aquilo
vai se manifestar na nossa vida, vai se atualizar na nossa vida. E aí, ali, ela diz que ela passa alguns segredinhos ali para a gente estar fazendo, para conseguir ter essa prosperidade, e um dos segredos que ela passa, ela diz que a gente deve agradecer o tempo todo quando a gente está no trabalho, que para isso a gente deve imaginar que há um gerente virtual que está nos observando o tempo todo, um gerente invisível. E aí eu achei esse exercício super fantástico, porque especialmente se eu sou aquela que só trabalho quando o meu chefe está olhando, então isso é fantástico, acreditar que tem sempre uma câmera ligada ali em cima da gente, que do outro lado está o gerente virtual invisível ali nos olhando. E ela disse que cada vez que a gente agradece por alguma coisa no nosso trabalho, seja o que for, pelos nossos colegas, pelo maquinário, pela cadeira que a gente senta, pelo cafezinho, pelo trabalho que a gente tem para fazer, aí ele anota ali ponto positivo para a gente cada vez. E aí o Earl Nightingale, ele disse que nesse período de 30 dias, nesse programa de 30 dias também, para a gente alcançar essa prosperidade, cada um traz a sua versão de como chegar lá, todos ensinando a gente, todos nos impulsionando para chegar lá. Ele disse que há de se fazer o melhor que nós podemos fazer. Então eu diria que o meu gerente lá, ele está anotando quando eu agradeço e quando eu faço o meu melhor. E aí eu pensei, esse gerente me disse, mas como é que você vai deixar assim? Você acha que está truncado? Você não entendeu, você vai deixar, e aí os outros, se não entenderem também, o problema deles. Olha, parece que você não entendeu direito, então, hein? Volta lá e faz direito. Aí, então, eu fui procurar e achei também aqui, eu fui procurar Pesquisei, dei uma lida no original e fui procurar ver se eu entendia para poder explicar para vocês. E aí eu encontrei aqui um site que eu deixo aqui na descrição do vídeo também, onde foi que eu tirei isso, uma pessoa com mais ou menos as mesmas dúvidas que eu tinha. Então ela pergunta assim, ela diz que não entendeu, ela diz: o que o Morgan queria? Porque vamos recapitular. Então esse discurso de $1 milhão, ele veio de $1 bilhão, ele veio então quando um belo discurso passa por $1 bilhão, ele foi feito ali em um local onde eles estavam, um jantar que tinha sido feito para uma pessoa que trabalha com aço, um jovem de 38 anos, chamado, deixa eu ver o nome dele, Schwab, alguma coisa Schwab, e ele tinha ido ali, Charles Schwab, ele tinha ido ali para ser apresentado para os homens do dinheiro ali da Wall Street, inclusive o poderoso chefão ali, aquele realmente o dono do dinheiro, que era o John Morgan, e ele tinha ido e ele ia fazer um discurso, ele fez um discurso ali para estar convencendo esse Morgan a estar fazendo um trust, e vamos lá para ver o que é o trust também, uma outra coisa que é legal a gente entender essa palavra, que eles repetiram ali várias vezes, que quando a gente tá ali no meio, talvez ali na Bolsa de Valores, nos corretores, ali na Wall Street mesmo, fica fácil de entender, porém aqui, né, quando ele fala de trust, aqui eu pensei que fosse uma coisa ligada à palavra confiança em inglês, mas aí não cabe aqui, porque ele fala que era para fazer um trust. Então, fazer um trust é fazer um conglomerado de empresas, é fazer um empreendimento, uma empresa grande acoplando as outras menores ali. Então, para fazer um só empreendimento, um só negócio. E aí então essa pessoa aqui, vários outros ali que já tinham feito trusts com biscoito, com fósforo, já tinham feito alguns outros trusts ali, eles buscaram o Morgan, que era o dono do dinheiro ali da Wall Street, para tentar fechar negócio com ele, mas ele não se interessou. Ele queria fazer um negócio, era com a indústria do aço. E aí as perguntas que essa pessoa tem aqui são essas: o que Morgan queria? E aí, por que Carnegie não gostou da ideia?
Qual é a ideia, em primeiro lugar? Olha, ele teve as mesmas dúvidas, para mim isso não está claro também. O que Schwab fez? De que lado estava Schwab? O que os outros, Gary, Gates, Moore, Brothers, tinham a ver com isso? E aí alguém responde, olha, assim, bem, se você se lembra da história contada por Napoleão Hill, ele descreve o jantar de forma muito vívida. Ele fala sobre Charles Schwab como o orador convidado do jantar, que na época não era muito conhecido, e recebeu uma espécie de gesto do tipo, você não é aceito aqui, porque a gente lembra ali que os colegas, as pessoas que, em reconhecimento, porque ele tinha recebido eles lá, o Schwab tinha recebido eles lá na casa dele, eles fizeram esse jantar para apresentá-lo a esses donos, a esses banqueiros, esses corretores lá da Wall Street, mas disseram para ele, eles não vieram aqui ouvir discurso longo, fala assim rapidinho e não toma muito tempo dos caras, que eles têm outras coisas para fazer. Foi mais ou menos isso que eles disseram para ele. E então ela continua aqui, a pessoa que responde. À medida que a história se desenrola, Schwab faz um discurso extremamente eficaz e poderoso. Surpreendentemente, o discurso dele atraiu a mente e as ideias de Morgan. Morgan sabia que a única maneira de se tornar ridiculamente bem-sucedido e rico era formar uma aliança com Andrew Carnegie. E aqui essa pessoa não coloca essa pergunta, mas eu tinha essa pergunta, eu não sabia que o Andrew Carnegie, não fica claro para mim, pelo menos no capítulo, que o Andrew Carnegie, que foi quem pediu para o Napoleão Hill fazer essa pesquisa com os mais ricos, é quem, digamos que seria o padrinho desse livro, o pai não biológico, o pai, é aquele que deu a ideia para o Napoleão Hill fazer esse livro, era ele então o dono da indústria de aço mais potente da época. E o Morgan, ela está dizendo aqui que ele gostaria de fazer uma aliança com o Andrew Carnegie. Isso também não está claro, me desculpa o Napoleão Hill, mas pelo menos para mim a compreensão não está claro no capítulo. E ela continua. Então, em resposta à sua lista de perguntas, isso servirá como esclarecimento. Primeiro, a primeira pergunta era o que Morgan queria. Morgan queria comprar a Carnegie Steel Corporation, que agora a gente sabe que existe uma Carnegie Steel Corporation, que é a maior na época e que era exatamente do Carnegie. Segundo, Carnegie, a princípio, foi contra a ideia e não quis vender porque ele não gostou da ideia de vender a empresa dele, uma mina de ouro dele, para alguns homens profanos e implacáveis. Então, isso também não está claro no capítulo para mim. Espero que o Napoleão Hill não esteja escutando, não esteja escutando, mas talvez seja a minha compreensão que está limitada, eu não consegui entender dessa forma. Não entendi ali que eles já tinham tido uma combinação, ele e o Morgan já tinha tentado comprar a empresa do Carnegie, mas o Carnegie, me parece, isso aparece no capítulo, ele não gostava daquele pessoal que parece que só estava pensando em dinheiro. Para ele, eles eram profanos, como ela está dizendo aqui. Ele nem gostava de estar indo ali na Wall Street. Então, ele já tinha o Morgan já tinha tentado comprar a empresa do Carnegie, porque ele sabia que se ele fosse formar esse pool de empresas, esse trust de empresas, e se ele não tivesse a do Carnegie, que era a maior, ele ia continuar sendo só um pequeno conglomerado das outras empresas pequenas, e o Carnegie ia continuar tendo o monopólio, ia continuar sendo o maior. E aí ela está dizendo aqui que ele já tinha tentado, já tinha feito alguma proposta para o Carnegie e ele não quis vender. E aí ele diz aqui a terceira pergunta, vamos ver o que é para que ela possa... o que Schwab fez? Então aqui ela diz na terceira pergunta, Schwab, que é o cara que fez o discurso, era o cérebro da operação e o meio para o qual o acordo seria concluído.
Esta ideia, negócio, originou-se da mente dele, Schwab. Ele foi o cérebro por trás disso. Então aí já vem aí a lâmpadazinha, apesar de eu não ter entendido completamente, pelo que eu falei lá no vídeo anterior, é aquilo que eu tinha vindo já, que a gente veio vendo daquilo que ele já disse nos capítulos anteriores. Então eu acreditei que fosse uma ideia realmente, que é isso que ele tinha conseguido vender essa ideia nesse discurso. E aqui é isso que ela está dizendo, que então ele foi o cérebro por trás disso. E agora ele pergunta aqui o que estavam fazendo lá essas outras pessoas. E aí ela diz que Gary Gates e os irmãos Moore eram simplesmente homens que estavam tentando desesperadamente formar a própria empresa de sucesso ou trust como Morgan. Mas eles foram recebidos com falha em todas as oportunidades de negócio que tentaram apresentar a Morgan. Então, como ele já tinha sido assediado por todos esses outros que já tinham diferentes trusts de diferentes outros produtos, e ele não quis fazer negócio com eles. Todas as ofertas ele negou, mas finalmente, depois de ouvir o discurso cativante de Schwab, ele soube que havia encontrado ouro e encontrado a combinação ou aliança que estava procurando. E aí ficou bem mais claro para a gente, né? Que realmente o Morgan queria comprar a empresa do Carnegie, que era maior, mas ele já tinha tentado e o Carnegie não queria vender para ele. E aí o Schwab, que na verdade ela não aparece também no capítulo, ele é o gerente, ele é o presidente da empresa do Carnegie. Então é essa parte aí que também ainda ele não perguntou, mas eu perguntaria isso. Como é que ele então, se quem estava resistindo à venda era o Carnegie, por que o Schwab foi fazer um discurso para convencer o Morgan, se o Morgan já tinha tentado comprar do Carnegie? Então essa parte não ficou muito clara para mim ainda, porém já deu para entender bem melhor, e o importante é entender que foi a ideia. Então, aqui do livro lá que eu li do original, então vem assim: a história dramática do grande negócio que você acabou de ler faz parte deste livro porque ilustra perfeitamente o método pelo qual o desejo pode se materializar. Imagine que alguns leitores irão questionar a afirmação, dizendo que um simples desejo intangível não pode se converter ao equivalente físico. Sem dúvida, alguns dirão, é impossível converter o que não existe em algo. A resposta é encontrada nessa história da United States Steel. Uma organização gigante foi criada pela mente de um homem. O plano da organização é alimentado pelas siderúrgicas, que assim lhe daria estabilidade financeira, e tudo isso foi concebido por um homem. E como é que ele fez isso? Ele teve fé, desejo, imaginação e teimosia. Ele diz que esses foram os elementos reais que criaram a United States Steel. Ele está dizendo, não foi dinheiro, não foi nada, porque dinheiro o Morgan tinha antes, ele já tinha tentado comprar a empresa do Carnegie e ele não tinha conseguido. Então ele diz que foi fé, desejo, imaginação e teimosia. E eu diria então que uma forma de sintetizar também, porque os outros disseram a ele não faça um discurso muito longo, e ele fez o discurso e cativou aquele que estava sendo procurado por tantos outros e não tinha cedido. Mas talvez seja exatamente porque era esse o desejo dele também, ele queria essa empresa de aço. Uma análise minuciosa revelará que o valor de siderúrgicas e equipamentos mecânicos adquiridos pela organização legalmente reconhecido aumentou em 600 milhões de dólares pela única transação que os consolidou em uma única administração central. Ou seja, em um só negócio de consolidação das empresas, eles ganharam quase 1 bilhão. Ele está dizendo o discurso então de 1 bilhão de dólares. Eles ganharam 600 milhões de dólares.
Em outras palavras, a ideia de Charles Schwab, trazida pela fé que transmitiu a Morgan e outros, rendeu aproximadamente 600 milhões de dólares. Ele já falou isso antes, que não é uma soma insignificante para uma única ideia. Realmente, com certeza, isso não é uma soma insignificante. E aí, ele continua aqui: o que aconteceu com alguns dos homens que tiveram a parte deles nos milhões de dólares de lucros gerados por essa transação é um assunto que não nos interessa no momento. A característica importante dessa conquista surpreendente é que ela representa uma prova irrefutável da validade da filosofia neste livro, porque essa filosofia era a essência dessa transação. Além disso, o lado prático da filosofia foi estabelecido pelo fato de que a United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das corporações mais poderosas da América. Eu não sei aqui se ele está dizendo América, Estados Unidos ou de todo o continente. Empregando milhões de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, o que prova que os 600 milhões de dólares em lucro da ideia de Schwab foram bem merecidos. Então, aí eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Tem ficado claro. Agora, para mim, só ficou essa dúvida, mas talvez isso não tenha nada a ver aí. Porque que, então, ele teria que estar convencendo o Morgan, que já tinha tentado comprar a empresa, de acordo com essa resposta que a pessoa está dando aqui, do Carnegie, e não tinha conseguido. Então, eu acredito que aí ele deve ter feito 2 trabalhos. Então, ele convenceu o Morgan e depois ele convenceu o Carnegie, que a gente vê ali que o Morgan diz: mas como é que você tem certeza que ele vai aceitar vender? Enfim, gente, para concluir, para resumir, então, é uma ideia. Tudo parte de uma ideia. Tudo que está aqui, que a gente vê concebido, que parece ser material, mas o pessoal diz que não é, mas essa parte também não entendi ainda. Que tudo que está aqui fisicalizado começou em uma ideia. Então, assim como a nossa vida, ela está acontecendo na mente divina. E então, isso da ideia, eu já fiz um vídeo aqui, eu deixo para vocês, se vocês quiserem ver também, que eu já falei também, né, no vídeo anterior, que eu fiz um curso e a pessoa disse: ao invés de pedir por dinheiro, peça por uma ideia. E eu tenho feito isso, tenho pedido por uma ideia toda vez de manhã, quando eu abro os olhos, eu faço mais ou menos um ritualzinho que eu aprendi em um vídeo na internet, mas agora é uma pessoa que escreveu livros sobre Chico Xavier, mas agora eu não me lembro o nome dele. Aí eu vi um vídeo ele dizendo que a gente devia, assim que a gente se levanta, que a gente acorda de manhã, a gente fazer como Saulo de Tarso fez ali nas portas de Damasco, quando Jesus Cristo apareceu para ele caiu do cavalo e antes de se levantar ele disse: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Como eu posso te servir? Alguma coisa assim, talvez não tenham sido exatamente essas palavras. E aí ele diz que nós também deveríamos, cada vez que a gente volta aqui para essa realidade, para continuar nessa vida aqui, a gente perguntar isso também: como é que eu posso servir, como eu posso ser útil hoje, o que queres de mim hoje, quem sou eu? Aí eu faço um monte de pergunta ali também, antes de sair da cama. E depois ele diz também eu peço também como é que eu posso acessar esse banco de ideias, como é que eu posso chegar ali e acessar e receber essa ideia, essa inspiração divina para o meu dia, para que eu possa estar direcionando a minha energia para onde vai criar mais e melhor para mim e para todos. Então é assim que eu faço. E por falar em Paulo de Tarso, eu estou lendo nos finais de semana
semana o livro Paulo e Estevão. Eu deixo aqui também esses que eu já li aqui, a playlist para vocês, quem quiser ver, que é o livro que conta o tempo de Paulo de Tarso, quando ele ainda era Saulo, se passa ali entre os anos de 34 e 64 depois de Cristo. Saulo de Tarso, que era um perseguidor dos cristãos e mandou matar a pedradas, apedrejado o Estevão, que era, depois ele veio descobrir que era o irmão da noiva dele, que ela tanto tinha se separado. Enfim, é uma história verídica linda, que eu acredito que complementa muito bem esse livro aqui, complementa muito bem todos os livros que a gente está vendo, porque ali o verídico, o que aconteceu, e a gente vê ali tão claramente a lei da causa e efeito ali sendo aplicada, a lei da causa e efeito ali, tranquilo, dá para a gente perceber. E a gente também ali nessa história lindíssima da vida de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, e de Estevão, a gente vê qual dá para sentir mais o significado de quando Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e quando ele disse: há que se perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então eu deixo aí a sugestão para vocês, deixo o livro aí que eu fiz, que eu estou fazendo ainda, tá indo, eu estou liberando para o sábado e domingo, porque é um romance, fica ali foi psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. É dentro daquela série deles que é chamado Romances de Emmanuel, e esse é o livro, de acordo com o que eu li, o preferido deles, o preferido de Chico Xavier. E também eu conto no início um dos livros, quando eu fui lá visitar a Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhou, e foi ali em uma das dependências que ele escreveu esse livro. Uma pessoa contou que durante todo o tempo que ele escrevia o livro havia um sapo ali que ficava, cada vez que ele vinha escrever, pelo que eu entendi, o sapo chegava e ficava ali fazendo companhia para ele e o sapo. Aí eu pensei, nossa, que sapo inteligente, que sapo já bem adiante, ele já estava ali bebendo, experienciando a grandeza da energia que tem nesse livro. Então fica aí a dica para vocês de estarem ouvindo esse livro grandioso, que vai com certeza contribuir para a nossa compreensão desse aqui também, porque, como ele está dizendo aqui, a outra parte do segredo, ele diz bem claro que que a gente faça sempre. Devemos fazer aquilo que nos cabe. Quando a gente tem a ideia, a gente tem que partir para a ação. Devemos fazer, somos nós que devemos fazer, não é delegar a ninguém. Ele diz, é óbvio que ele dá exemplo do Henry Ford, que ele não precisa fazer tudo. Ele disse, ele tinha vários botões lá, que ele apertava um botão e vinha uma pessoa que não sabia fazer aquilo sabia fazer aquilo que não sabia fazer, mas ele estava ali no comando, ele sabia comandar. Então a parte que nos cabe nós devemos fazer prontamente, e nós devemos ter um desejo que seja como uma obsessão, e a gente deve passar por cima de todas as nossas limitações e fraquezas para que esse desejo se aconteça. A gente não deve passar por cima de tudo e de todos, não. Se for desse jeito, a gente não consegue. A gente deve fazer aquilo dentro daquele modo, ser o melhor que podemos ser como ser humano que estamos, sendo seres divinos, seres infinitos. Então tá, gente, eu espero que tenha ficado claro agora para vocês. Agora ficou claro para mim. Agora com certeza vou pedir mais ainda por ideia. É ideia. O segredo aqui que eu consegui entender até agora, vamos ver o que ele vai falar depois, daqui para o final do livro. Mas até agora é uma ideia. Vamos pedir por uma ideia. Me dá uma ideia e me dá coragem para colocá-la em prática, me dá sabedoria para colocá-la em prática, me dá inteligência para colocá-la em prática. Então eu acredito que seja isso. Espero que tenha sido contribuição, então, essa arrumada que eu trouxe aqui para o vídeo de ontem, e a partir de amanhã a gente continua então aí daqui para o final do livro, tá bom? Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui. Eu espero contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!